Saudações, pessoal, tudo bem? Bom, em um mundo tão imagético, a audiodescrição é um recurso capaz de eliminar as barreiras na comunicação de pessoas com deficiência visual. Eu sou o professor Tabu Correia Silva e essa é a aula Uso de Imagens e Audiodescrição. Vinheta. Sobre fundo branco, palavras surgem e desaparecem. Planejar, adaptar, mediar, valorizar, transformar, sensibilizar, respeitar, afetar, incluir. Surge o nome do curso: Adaptação de Materiais Didáticos e de Metodologias de Ensino, Professor Tabu Correia Silva. Realização: Superior Tribunal de Justiça. O mundo no qual nós vivemos é muito imagético. Ele realmente demonstra, ele mostra, ele comprova, não consegue esconder que foi pensado nas pessoas que enxergam. Também foi pensado nas pessoas que escutam, né, que não têm deficiência e por aí vai. Mas focando nesse aspecto visual. Essas informações visuais podem estar inacessíveis a uma parcela da população que tem deficiência visual. E existem ainda outros públicos, né, uma outra parte da população, mesmo sem deficiência visual, que pode ter alguma dificuldade para compreender essas informações visuais. Eu gosto muito da definição de audiodescrição trazida pela NBR 16452. Sim, a ABNT criou uma norma técnica específica sobre esse recurso de acessibilidade. Coloquei a definição aqui na tela e vou fazer a leitura para você. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de imagens em palavras, por meio de técnicas e habilidades aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio, para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origens de sons não contextualizados, e especialmente sem o uso da visão. E a definição trazida pela NBR 16452. Eu acho muito boa essa definição, mas eu sempre faço uma ressalva. Vou mostrar para você. Eu grifei aqui na tela a expressão narração descritiva em áudio, ou seja, a audiodescrição proporciona uma narração descritiva em áudio dessas imagens. E é engraçado, porque quando você olha para a palavra audiodescrição, esses 2 morfemas, áudio e descrição, você vai imaginar que necessariamente existe um áudio para que ela seja considerada audiodescrição. E eu digo que não é bem assim. Não necessariamente você precisa de uma narração em áudio para considerar o recurso, verdadeiro, bem feito. Vem comigo que você vai entender. Quando você olha para a palavra audiodescrição, composta de 2 morfemas, morfema áudio e morfema descrição, óbvio que você vai pensar que para ser audiodescrição precisa haver algo audível, algo escutável. Não existe essa palavra, né? Tá, você entendeu. Mas não é bem assim. Pensa comigo. Se você pega uma imagem, cria um roteiro da audiodescrição e faz esse roteiro chegar no público com deficiência visual, mesmo que não seja por um áudio, você tem uma audiodescrição. Você poderia, por exemplo, criar o roteiro de audiodescrição de uma fotografia e imprimir em braille e entregar esse roteiro para uma pessoa com deficiência visual, que vai fazer a leitura do braille e vai ter acesso à foto através desse roteiro da audiodescrição. Você pode, por exemplo, visitar um espaço com uma pessoa surdo-cega, pensar num roteiro daquele espaço, da arquitetura, da organização daquele lugar e contar para essa pessoa surdo-cega através da língua de sinais tátil. A pessoa surdo-cega vai receber a audiodescrição pela língua de sinais, pelo tato, e ela vai ter acesso àquela imagem, vai criar a imagem na cabeça dela também, e não houve um áudio. Então, por aí, vocês conseguem entender por que que eu e muitos colegas da audiodescrição, inclusive pessoas acadêmicas, que se dedicam academicamente, cientificamente à pesquisa, ao estudo da audiodescrição, porque nós defendemos que a essência da audiodescrição é o seu roteiro e não o seu áudio. Quero chamar a atenção também para a diferença entre descrever e audiodescrever.
existe uma diferença muito grande. Descrição é um tipo textual, certo? Segundo Bearzot Filho, 1991, diz, né, que a descrição é uma recriação por meio de palavras de alguma coisa que uma pessoa quer dar a conhecer a outra. Então, se eu quiser dar a conhecer um sabor, um cheiro, um julgamento, um sentimento, uma dor, certo? Eu posso descrever todos esses elementos com o uso de palavras. Já a audiodescrição é uma descrição do que se vê, sem interpretações. Pressupõe diretrizes, técnicas e habilidades específicas e resulta em um texto de chegada e específico. Podemos dizer que o roteiro de audiodescrição é um gênero textual. Quando você bate o olho, quando você se encontra com um roteiro de audiodescrição, você sabe que ali há um roteiro de audiodescrição. Por isso, é um jeito de ser feito, existem técnicas tradutórias envolvidas para se chegar nesse resultado, nesse objetivo, e não é descrever qualquer coisa, mas apenas aquilo que a gente vê. E é por isso que numa audiodescrição você não vai encontrar uma frase, ou não deveria encontrar, uma frase como, "Um gato feio entrou na sala", certo? Por quê? Se o audiodescritor achou aquele gato feio, ele precisa passar pelo seu roteiro os seus, elementos visuais. O que havia naquele gato para ele ser considerado um gato feio? O que tinha nele para ser considerado um gato feio? Então, a pessoa com deficiência visual vai receber esses elementos e vai decidir se aquilo é feio ou bonito. De repente, a pessoa pode achar aquele gato bonito, então não podemos tirar o direito do nosso público tomar decisões e fazer os seus próprios julgamentos. Então, resumindo, há uma diferença grande entre descrever e audiodescrever, e na audiodescrição nós focamos nos elementos imagéticos, nos elementos visuais. Vou chamar a atenção também para um termo que tem sido utilizado por aí e que não está muito legal, está equivocado, que é o termo autodescrição. O nome do recurso é audiodescrição. A autodescrição seria eu descrever a minha pessoa. Isso pode envolver um monte de coisas da minha história, coisas que não são visuais e que não fazem parte aí do escopo da audiodescrição. Então, quando você for se apresentar para uma pessoa, lembre que você vai fazer a sua audiodescrição. Não mude o nome do recurso. Você pode também começar a sua frase com: "Vou fazer minha audiodescrição", ou "Vou me audiodescrever", ou "Vou contar como sou". Mais importante do que o nome que a gente usa no comecinho é fazer de uma forma bem feita. Mas a gente vai ver isso aqui no curso em algum momento também, não se preocupe. Na nossa área profissional, nós costumamos dividir as imagens em grupos, em categorias. E comumente nós colocamos as imagens em três categorias diferentes: as imagens estáticas, as dinâmicas e as imagens ao vivo. As imagens ao vivo são imagens dinâmicas, mas você vai entender por que que a gente divide. Mas vamos por partes. Chamamos de imagens estáticas aquelas imagens que não têm movimento, por exemplo, fotografias, pinturas, desenhos, esculturas, quadrinhos, gráficos, arquitetura e por aí vai. Chamamos de imagens dinâmicas aquelas que têm movimento, vídeos, programas de TV, teatro, dança, ópera, circo e etc. Dentro dessa categoria, com os exemplos que eu acabei de dar, você pode perceber que são tipos de imagens que nós conseguimos preparar roteiros. Eu consigo fazer o roteiro de um vídeo, consigo fazer de um teatro, consigo fazer de um circo, certo? Há possibilidade de acompanhar os ensaios, de assistir a gravação e elaborar um roteiro prévio. Mas existe uma terceira categoria que nós costumamos separar da segunda, que são aquelas chamadas imagens ao vivo. São imagens dinâmicas também que, no máximo, você vai conseguir preparar um roteiro mínimo. Por exemplo, um evento, uma cerimônia, um parto, uma partida esportiva. Então, você pode estudar como são partos, né? Pode ter uma noção de como eles funcionam. Mas você não consegue preparar um roteiro de como vai ser um parto, por exemplo, de uma mãe com deficiência visual, né. E aí, pensa comigo, dá para você preparar algumas coisas, contar como que é o ambiente, como as pessoas estão vestidas e depois você só precisa prestar atenção e ir fazendo ali ao vivo, né, prestando bastante atenção
para não esquecer nenhum detalhe importante para a compreensão daquilo que está acontecendo. Essas são as chamadas imagens ao vivo. E aí, se existem diferentes tipos de imagens, também vão existir diferentes tipos de roteiros. Então, um exemplo: se existe ali uma ilustraçãozinha ornata no cantinho de uma página e não faz tanta diferença, saber como é aquela imagem para eu entender o resto da página, então eu vou chamar essa imagem de uma imagem ornata ou imagem decorativa e vou preparar um roteiro muito breve. Já uma fotografia histórica, imagina, uma foto, de um momento histórico para o sua cidade, para o seu estado, para o país, ou na vida de algum grupo de pessoas. Então, provavelmente, essa imagem vai ser colocada num lugar de importância e eu também vou preparar um roteiro mais longo, mais detalhado. Um filme. Um filme é feito com inserção de unidades descritivas no intervalo entre os diálogos, entre as falas. Porque se eu ficar sobrepondo as falas de um filme, a pessoa vai receber a audiodescrição, não vai conseguir entender nada com duas vozes ali falando ao mesmo tempo. Preciso respeitar as falas originais da obra. Já um teatro é muito parecido com um filme, mas você prepara o roteiro, leva o roteiro para o dia da apresentação e fica muito de olho nas coisas que acontecem, para evitar sobreposições e também considerando que o teatro, ele é uma linguagem muito mais espontânea do que uma coisa gravada. Acontecem improvisos, as coisas mudam ali de lugar, né, em relação a um ensaio. Então a gente precisa prestar bastante atenção no desenrolar ali que acontece no palco. E uma partida esportiva, você consegue contar como que está o estádio, se está cheio, se está vazio, qual é o uniforme que cada time vai usar, ou que os competidores daquela modalidade esportiva. E aí quando começar realmente, né, o para valer, você precisa prestar muita atenção e ir contando ali ao vivo as coisas que acontecem. São muitos tipos de imagens, consequentemente, muitos tipos de roteiros. Uma coisa muito interessante e que pouca gente parou para pensar é que a audiodescrição não se volta mais, hoje em dia, apenas para o público com deficiência visual. Sim, a audiodescrição foi criada para esse público, especialmente para esse público. Mas com o tempo nós começamos a perceber que vários outros públicos também se beneficiam da audiodescrição. Por exemplo, pessoas autistas. Pessoas autistas podem ter dificuldade para compreender expressões faciais afetivas. Eu já ouvi o relato de pessoas autistas falando, né: "Ah, eu me beneficio muito da audiodescrição, eu só assisto os filmes, por exemplo, do meu streaming favorito, com audiodescrição, porque aí de repente aparece uma expressão facial que é importante na narrativa, e eu não tinha prestado atenção, que a pessoa está fazendo cara de ironia, de nojo, de não sei, tantas outras expressões faciais aí possíveis, e aí com a audiodescrição eu entendo melhor a narrativa do filme. E eu acho esse depoimento muito rico, faz a gente pensar nessa amplitude de um recurso, pensado primeiro num grupinho bem menor e agora atingindo uma população muito maior. Quando nós fazemos um roteiro de audiodescrição, nós costumamos seguir algumas etapas. A primeira etapa é receber a imagem, é olhar para a imagem, entender o que que ela está falando, explorar um pouco dessa sensação, da experiência de ler a imagem, observar nossa própria reação, tudo isso faz parte da leitura. Logo, nós entramos na fase do estudo da imagem. Nós vamos entender de quem é sua autoria, em que época e contexto ela foi criada, certo? E aí nós precisamos também, no estudo, analisar a imagem em relação ao texto que a acompanha. Sim, com frequência as imagens chegam até nós acompanhando um outro texto ou uma outra imagem, e essa leitura semântica das imagens ela é muito importante. Logo, nós vamos escrever o roteiro e sempre começamos a escrita por aquilo que estamos audiodescrevendo. Por exemplo, fotografia colorida de três crianças na praia, né? Pintura, óleo sobre tela, que retrata uma paisagem rural, por exemplo. Então, sempre começamos o nosso roteiro pelo resumão, né? Enunciando aquilo que vamos audiodescrever. Essa escrita acontece sempre acompanhada de uma pessoa consultora em audiodescrição. Então, geralmente, nós trabalhamos em dupla, e isso nós incentivamos muito que seja respeitado, sempre que possível, lógico, porque muitas vezes na realidade de trabalho de vocês, não vai ser possível trabalhar com consultor, mas eu que trabalho profissionalmente com isso, só trabalho com um consultor, com uma consultora comigo. Então, essa consultoria
acontece de diferentes formas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. E logo é bom que o nosso texto passe também por uma revisão, para dar uma ajustada no português, eventualmente a gente escapa algum errinho ali, é bom corrigir a tempo. Quando o roteiro está pronto, ele vai ser difundido. E existem várias formas desse texto chegar ao nosso público com deficiência visual. Como eu falei, por exemplo, pode ser feita uma audiodescrição ao vivo, pode ser feita a leitura do roteiro, pode ser feita a gravação daquele roteiro com voz, ou voz humana, ou uma voz neural. Hoje em dia temos ótimas vozes neurais, mas é melhor voz humana. Pode ser feito também a impressão em braille, pode passar o texto escrito para que o leitor de tela da pessoa com deficiência visual faça essa parte do áudio da leitura. Então existem várias formas e outras aqui que eu nem mencionei para fazer o roteiro chegar ao nosso público. E aí sim acontece a recepção. O público recebe esse roteiro, né, e faz aí a sua construção mental. Todas essas etapas da construção de um roteiro são estudadas em um curso específico, que é o curso de audiodescrição. Recomendo fortemente que você faça, porque além de muito útil e importante, é muito gostoso. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu amo ensinar e eu amo fazer audiodescrição. Aposto que você também vai gostar muito. Mas eu quero dar uma ênfase um pouco maior aqui na consultoria em audiodescrição. Quem faz a consultoria é sempre uma pessoa com deficiência visual que tenha estudado de verdade, profundamente, o recurso da audiodescrição de uma forma científica, acadêmica, que tenha experimentado, que tenha contato com outros consultores, consultoras, também roteiristas. A audiodescrição ela pode ser feita simultaneamente, ou seja, eu enxergante sentado ao lado de uma pessoa com deficiência visual e a gente vai trabalhando ali ao vivo junto, ou ela pode ser feita também de uma forma consecutiva. Eu elaboro o roteiro, mando para o consultor ou para a consultora, essa pessoa vai fazer sua leitura, sua análise, vai escrever suas anotações, sugestões, manda de volta para mim. Eu recebo essas sugestões, analiso o que que é útil, o que não é, refaço o meu texto, mando de volta, e aí vai acontecendo esse ping-pong até que as 2 partes considerem o roteiro finalizado. Quando ele está finalizado, aí sim a gente passa adiante. Nessa consultoria, é feita uma série de perguntas que visam esclarecer os detalhes que compõem a imagem. Então, também são feitas sugestões de melhorias do texto. Por isso que é muito importante que esse consultor ou essa consultora também estude bastante a língua portuguesa, seja uma pessoa que tenha uma boa leitura, que goste de produção de texto. E, no fim das contas, essas 2 personagens da audiodescrição trabalham em coautoria. São as 2 pessoas responsáveis pela audiodescrição. Inclusive o termo consultor, consultora, também está sendo avaliado nos últimos tempos, se ele é ou não adequado. Ainda não chegamos numa conclusão, mas acompanhe aí as nossas redes que em breve acho que teremos alguma novidade. E aí, no fim das contas, chegaremos a um texto muito mais claro, muito mais vívido, né, do que foi representado. O consultor, a consultora, não é só um validador da audiodescrição, é uma pessoa que participa de sua construção. Quero te contar também sobre uma tecnologia muito legal que é o leitor de tela. Muita gente não sabe da existência dele. O leitor de tela é um programa ou um aplicativo instalado em computadores, tablets, celulares, qualquer um desses aparatos, até televisão tem leitor de tela, aparelho de TV. E ele faz a leitura de todos os textos que estiverem na tela. E aí, por exemplo, num site ou num aplicativo, nós cadastramos a audiodescrição num lugarzinho que costuma ser chamado de texto alt. E esse textinho alt, esse roteirinho de audiodescrição que nós colocamos oculto, ele vai aparecer apenas para quem não enxerga e usa leitor de tela. Nós que enxergamos não temos acesso a esse texto cadastrado, a não ser que você ative o leitor de tela no seu celular. Se você tiver essa curiosidade, dá uma olhadinha aí no YouTube, tem alguns tutoriais e você pode ativar e ver como funciona e depois desativa e continua usando do jeito que você gosta. E falar sobre audiodescrição nos dias de hoje implica necessariamente em falar também sobre inteligências artificiais. A cada dia que passa, as inteligências artificiais estão fazendo um trabalho cada vez melhor, principalmente com audiodescrição de imagens estáticas. Mas lembre-se que o trabalho humano, ele ainda continua muito necessário. Então, nós ainda, no momento em que eu gravo essa aula, não temos uma audiodescrição feita por inteligência artificial que supere
a audiodescrição feita por humanos. E, por enquanto, os vídeos e eventos ainda não são, audiodescritos por inteligências artificiais. Vou deixar para vocês uma sugestão de um vídeo que demonstra roteiros de audiodescrição feitos com inteligências artificiais, consequentemente, com seus pontos positivos e com seus desafios precisam ser considerados. Lembre-se sempre que o público da audiodescrição, merece um recurso bem feito. Então, às vezes a IA pode ser um atalho que pode custar muito caro. Pode custar, por exemplo, a autonomia e a independência e a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Então, quando vocês fizerem cursos de audiodescrição, vão aprender até onde vai a IA, até onde é justo fazer uso dessa tecnologia e quando não é recomendado fazer uso dela. A essas alturas, eu imagino que você já consegue entender que com uma variedade tão grande de tipos de imagens, deve existir também uma variedade muito grande de roteiros de audiodescrição, de versões. E é verdade. E é legal a gente observar o jeito de trabalhar de cada colega. Alguns são mais técnicos, mais didáticos, mais minuciosos nos detalhes. Outras colegas são mais poéticos, conseguem colocar uma linguagem mais, estética, digamos assim. Vou deixar para vocês vários exemplos de diferentes tipos de imagens com audiodescrição para você conferir, caso você queira desfrutar um pouquinho do nosso trabalho. E antes de terminar essa videoaula, eu quero reforçar a importância da audiodescrição nas ações educativas. Imagina a quantidade de imagens que você pode usar no seu dia a dia, no seu curso, na sua palestra, na sua oficina, na sua aula. Todas essas imagens precisam chegar não só para quem enxerga. É justo considerar um caminho, um meio, um método, uma forma, um recurso para que essa imagem chegue também para quem tem deficiência visual. Não precisa eliminar o uso de imagens no seu curso, de jeito nenhum. Use suas imagens, mas acompanhadas de audiodescrição. Eu imagino que com um curso básico de audiodescrição, você já vai conseguir fazer uma série de adaptações no seu material, você vai conseguir proporcionar acessibilidade comunicacional nas imagens que fazem parte da sua rotina. Eu aposto. E é lógico, de vez em quando o trabalho for mais complexo, você vai saber contratar o serviço da audiodescrição e avaliar se ele ficou bem feito. Então, por isso que a gente está aqui, para estudar, para se preparar e para fazer cada vez melhor. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima. Créditos selecionados. Criação do curso, Sinal de Afeto. Roteiro, gravação e edição, Tabu Correia Silva. Realização, Superior Tribunal de Justiça, Centro de Formação e Gestão Judiciária, CEFOR. Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão do STJ.